Nessa videoaula nós daremos início ao estudo da geometria espacial. Para tanto, nós falaremos sobre poliedros, relação de Euler e soma dos ângulos das faces de um poliedro. Vamos começar então definindo o que vem a ser um poliedro, né? Poliedro é a reunião de um número finito de polígonos, tal que... Então nós temos algumas condições para que a reunião de um número finito de polígonos seja um poliedro. Bem, a primeira condição: dois polígonos se intersectam apenas em seus lados ou vértices e a interseção é exatamente um lado ou um vértice. Então, para você formar poliedros, na hora que você for unir esses polígonos, a interseção entre esses polígonos podem ser lados ou vértices entre si. Outra condição que eu devo lembrar é que cada lado de um polígono é também lado de um e apenas um outro polígono. Ou seja, você não pode ter um lado de um polígono sendo lado de outros dois polígonos. Na verdade, o que nós temos, na hora que nós vamos unir polígonos para formar poliedros, é que você vai unir os lados do polígono 2 a 2. Você não pode, por exemplo, unir o lado dos polígonos 3 a 3 ou mais. Dando continuidade, dois ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Então você pega dois ou mais polígonos que fazem divisa entre si, adjacente é que está um ao lado do outro, faz divisa entre si. Esses dois ou mais polígonos não podem estar no mesmo plano. Outra condição ainda que nós temos é que é sempre possível ir de um ponto de uma face a outro ponto qualquer de outra face sem passar por nenhum vértice, ou seja, cruzando apenas a aresta. Então, quando nós temos um polígono, dá para você ir de uma face para outra, de um ponto de uma face para um ponto de outra face, cruzando apenas arestas desse polígono, sem a necessidade de passar pelos vértices. Bem, poliedro é uma palavra que vem do grego e ela significa polis, muitos, né, ou muitas, e edros, faces. Então, na verdade, traduzindo ao pé da letra, eu posso interpretar um poliedro como um conjunto, um sólido, né, formado por muitas faces. Bem, em um poliedro, nós destacamos os seguintes elementos, que nós até já colocamos aqui o nome de alguns deles. Todo poliedro ele possui as faces. O que são as faces de um poliedro? São os polígonos que formam a sua superfície. Outro elemento importante no estudo de um poliedro são as arestas. As arestas de um poliedro são os lados de cada face do poliedro. Então, cada face vai ter lado, né? Vai ter uma divisão aí do seu polígono. Então, você vai ter que cada lado da face será uma aresta. Além disso, a gente pode destacar nos poliedros os vértices, que são os pontos comuns a três ou mais arestas do poliedro. A gente pode dizer que os vértices de um poliedro, eles são exatamente os pontos onde as arestas se unem, né? Como a gente poderia falar. Três ou mais arestas se cruzam, digamos assim. Os vértices de cada face, eles são também vértices do polígono que forma aquela face. Bem, aqui eu trago um exemplo de um poliedro. A gente vai se acostumar a trabalhar com ele melhor mais para frente. Mas nesse momento eu posso dizer para vocês que o nome desse poliedro é um prisma pentagonal. E nesse poliedro eu quero mostrar para vocês esses elementos: faces, arestas e vértices. Vamos destacar alguns desses elementos. Por exemplo, ó, essa parte superior, esse polígono da parte superior, isso aqui seria a face superior desse poliedro. Posso destacar ainda essa face aqui lateral, isso aqui seria outro exemplo de face, né? É um polígono que forma a superfície do poliedro, então uma face. Nesse momento agora eu destaco a quantidade de faces. Você pode observar que esse poliedro ele possui 7 faces. Quais são? A de cima, a de baixo e as 5 que estão na lateral. Podem contar aí que nós temos 5 na lateral, a de cima e a de baixo faz 7. Bem, vamos destacar agora as arestas. Eu posso traduzir para vocês de maneira bem rasteira que as arestas são esse segmento de reta que divide as faces, por exemplo. Segmento de reta onde as faces se intersectam. Então aí nós temos uma aresta destacada em vermelho, né? Destaco aqui uma outra aresta lá embaixo, também em vermelho. Então nós temos duas arestas destacadas para que vocês possam reconhecer o que são as arestas de um poliedro. Bem, agora eu vou destacar os vértices.
Mas antes de destacar os vértices, eu vou contar a quantidade de arestas. A gente pode contar, por exemplo, 5 arestas embaixo, 5 arestas em cima, e se vocês contarem, nós temos 5 arestas em pé. 5 mais 5 mais 5, nós temos um total de 15 arestas nesse poliedro que eu destaquei para vocês. Agora sim, vamos destacar os vértices. Percebam que os vértices são exatamente os cantos, podemos dizer assim. São os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Então nós temos um vértice aí embaixo destacado. Vou destacar outro vértice agora aqui em cima. Com isso vocês podem observar a diferença entre face, aresta e vértice. A gente pode dizer de maneira bem rasteira que as faces são cada lado, digamos assim, do poliedro, as arestas são cada segmento de reta e os vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Dando continuidade, a gente vai contar a quantidade de vértices, né? A gente percebe que esse poliedro ele possui 10 vértices. São 5 em cima e 5 embaixo. Totaliza então os 10 como eu acabei de falar. Bem, aqui nós temos um sólido geométrico e aí eu queria chamar a atenção de vocês de que esse sólido geométrico ele não é um poliedro. Por que ele não é um poliedro? Porque, por exemplo, essa região que nós destacamos, ela não é um polígono. Para ser um poliedro, a gente vai ter apenas polígonos formando o objeto, formando o sólido. E aí, no caso, essa região que eu destaquei não é um polígono, por isso não é um poliedro. Esse outro exemplo que eu trago aqui para vocês, esse outro sólido, ele também não é um poliedro. Por quê? Porque só é possível ir de uma região a outra passando por esse vértice destacado. Não tem outra maneira de ir de uma região para outra sem ser passando por esse vértice. E a condição anterior me diz que para ser um poliedro é sempre possível ir de uma face a outra passando por uma aresta. E aí, no caso, a gente não vai passar por uma aresta, a gente vai passar por um vértice. Por isso aí também não é um poliedro. Esse outro exemplo aqui também não se trata de um poliedro. Por quê? Porque esse lado que eu destaquei, essa aresta que eu destaquei, vamos dizer assim, ela é lado de outros 3 polígonos. E, na verdade, a condição de poliedro me fala que cada aresta ela é lado de apenas 2 polígonos, e não de 4 polígonos como que nós temos aí. Bem, os corpos a seguir, os corpos que eu mostro a seguir, eles também não são poliedros. Por quê? Porque antes de mais nada, para ser um poliedro, além das condições que nós já colocamos lá no começo, um poliedro ele tem que ter faces planas. Então, se um corpo não possuir faces planas, se ele possuir face arredondada, ele também não será um poliedro. Esse primeiro exemplo não é um poliedro, isso é um cilindro. Por que ele não é um poliedro? Porque sua lateral é arredondada. Este exemplo do meio também não é um poliedro, isso aí é um cone, também porque a sua face lateral é arredondada. E esse último exemplo, a esfera, também não é um poliedro porque ela é perfeitamente redonda. Ela, na verdade, não tem nenhuma face plana. Então, cilindro, cone e esfera não são poliedros por serem arredondados. Na verdade, esses corpos, né, cilindro, cone e esfera, eles são conhecidos como corpos redondos. Então, sempre que eu falar de corpos redondos, eu estarei falando do cilindro, do cone e da esfera. Dando continuidade, vamos falar sobre poliedro convexo e poliedro côncavo. Por quê? Porque há uma maneira de você classificar um poliedro em côncavo ou convexo. Bem, um poliedro ele é dito convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior o intersecta em apenas 2 pontos. Então, para você ter um poliedro convexo, qualquer reta que você passar por dentro dele vai cortar o poliedro em apenas 2 pontos. Caso contrário, né, caso você tenha um poliedro que, passando uma reta por dentro dele, essa reta o corta em mais de 2 pontos, esse poliedro será dito côncavo ou não convexo. Então, falar em côncavo é a mesma coisa que falar em não convexo. Gente, de maneira bem rasteira, vocês podem aprender que um poliedro côncavo é aquele que possui uma cavidade. Se ele possui uma cavidade, quando eu passar essa reta que eu estou falando aqui na definição, de eu passar essa reta pelo seu interior, a reta vai cortá-lo em mais de 2 pontos. Então, ele deixa de ser convexo e passa a ser côncavo. Então, aprendam isso. O poliedro côncavo é aquele que possui uma cavidade.
E aquele poliedro que não for côncavo, obviamente ele é convexo. Então percebam aí, esse primeiro exemplo é um poliedro convexo, esse segundo exemplo também é um poliedro convexo. Por que eles são convexos? Porque quaisquer reta que você passar por dentro desses poliedros vai cortá-los em apenas 2 pontos. Ou seja, eles não possuem cavidade, como eu falei. Agora vamos observar esse poliedro aqui, por exemplo, ou esse outro poliedro. Como você pode perceber, eles possuem uma cavidade. O poliedro mais à esquerda ele tem uma cavidade na face superior e o poliedro mais à direita tem uma cavidade também um pouco aí no lado superior esquerdo. E aí observem a reta, o segmento de reta AB que eu tracei aí no poliedro que está mais à nossa esquerda. Esse segmento de reta vai cortar o poliedro em 3 pontos. Já nesse segmento de reta ABCD, como a gente pode perceber, no lado direito, ele vai cortar o poliedro em 4 pontos. Por quê? Porque esses poliedros são não convexos, ou seja, os 2 últimos exemplos são de poliedros côncavos. Bem, vamos definir agora o que são os poliedros platônicos. Alguns poliedros, são classificados como platônicos. Quais são as condições necessárias para que um poliedro seja platônico? Bem, o que a gente denomina de poliedro platônico é todo poliedro que possui todas as suas faces regulares e congruentes entre si. O que isso quer dizer? Para um poliedro ser chamado de poliedro platônico, os polígonos que formam as suas faces têm que ser polígonos regulares. O que isso quer dizer? Tem que ser polígonos com todos os lados e ângulos iguais, e esses polígonos têm que ser todos iguais entre si, têm que ser todos congruentes entre si. Bem, definido o que são poliedros platônicos, eu vou mostrar alguns exemplos de poliedros platônicos. Esse primeiro exemplo, o poliedro que tem 4 faces, todas 4 faces formadas por triângulos equiláteros, ele é conhecido como tetraedro. O tetraedro nada mais é do que uma pirâmide de base triangular, onde todas as faces do tetraedro são formadas por triângulos equiláteros. Outro exemplo de poliedro platônico é este que eu coloco aqui para vocês. Observem que todas as faces desse poliedro é formada por quadrados, ou seja, é formado por figuras, por polígonos regulares. Bem, esse poliedro que a gente conhece popularmente como cubo, na verdade ele é o hexaedro. Então, o hexaedro é um outro exemplo de poliedro platônico. Mostro ainda aqui para vocês esse outro, que é o octaedro. A gente pode observar que o octaedro ele é formado por 8 faces triangulares. E essas 8 faces elas são todas formadas por triângulos equiláteros. Bem, vamos dar continuidade aqui. Mostro esse outro exemplo de poliedro, na verdade, platônico. Esse poliedro platônico, ele é o dodecaedro. Ele é formado por 12 faces. Todas as 12 faces são pentágonos regulares. Por isso que ele é um poliedro platônico. E ainda trago como outro exemplo, como último exemplo, esse poliedro platônico que é o icosaedro. O icosaedro ele é formado por 20 triângulos equiláteros. Então, por ele ser formado por figuras equiláteras, por polígonos regulares, por isso que ele é um poliedro platônico. Então, esses são os principais poliedros platônicos: o tetraedro, que tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, o octaedro tem 8 faces, o dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces. Tem outros poliedros platônicos, mas aqui basta a gente mostrar para vocês os principais. Lembrando, qual é a condição para que um poliedro seja considerado poliedro platônico? Ele tem que ser formado por todas as faces regulares e congruentes entre si. Bem, vamos falar da relação de Euler. A gente viu que todo poliedro possui vértice, face e aresta. Existe uma relação que relaciona a quantidade de vértices, face e aresta de um poliedro. Essa relação é exatamente a relação de Euler. O que a relação de Euler diz? Em todo poliedro convexo e em alguns não convexos, alguns quer dizer que não todos, existe uma relação entre a quantidade de vértices, que eu vou chamar de V,
A quantidade de faces, que eu vou chamar de F, e a quantidade de arestas, que eu vou chamar de A. Que relação é essa, né? Essa relação, que é conhecida por relação de Euler, ela é relacionada da seguinte maneira. Em todo poliedro convexo e em alguns não convexos, vértices mais faces são iguais às arestas mais 2. Então, todo poliedro convexo se verifica essa igualdade. Se eu pegar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, isso vai dar igual à quantidade de aresta mais 2. Beleza. Vamos agora fazer alguns exemplos, né, do que nós falamos até aqui, para que a gente possa, então, depois dar continuidade aos nossos assuntos. O primeiro exemplo que eu trago diz que um poliedro convexo ele tem 7 faces, 15 arestas. E eu quero saber qual a sua quantidade de vértices. Bem, do enunciado nós temos que as faces são 7 e as arestas são 15. Então, pega a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. Repito o V, que é de vértice, mais as faces são 7, igual as arestas são 15, mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, nós vamos ter que os vértices são 15 mais 2, menos 7. 15 mais 2 dá 17, 17 menos 7 dá 10. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos um poliedro e esse poliedro possui 10 vértices. Bem, para que vocês consigam aceitar a solução, o poliedro de que eu estou falando nesse primeiro exemplo é esse aí que vocês estão vendo. Trata-se de um prisma pentagonal. Observe que esse prisma realmente ele possui 7 faces, a de cima, a de baixo e as 5 laterais. Ele possui 15 arestas, 5 em cima, 5 embaixo e 5 em pé. E como a gente calculou pela relação de Euler, ele possui 10 vértices, os 5 de cima e os 5 de baixo. Vamos dar continuidade aqui no segundo exemplo. Num poliedro convexo, o número de vértices é 9 e o número de faces também é 9. Quero saber qual a sua quantidade de arestas. Mesmo procedimento, né? Vamos pegar a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. No lugar dos vértices eu coloco 9, no lugar das faces eu coloco 9, igual às arestas eu repito, mais 2. Vamos lá então. 9 mais 9 dá 18, mas eu vou fazer então logo letra de um lado, número do outro. Por isso eu peguei, joguei o 2 para o outro lado subtraindo. Então nós temos que as arestas é 9 mais 9 menos 2. 9 mais 9 dá 18, 18 menos 2 dá 16. Então nós temos um poliedro com 16 arestas. Que poliedro é esse que possui 16 arestas? Esse que nós estamos vendo aí na imagem. Se trata, no caso, de uma pirâmide de base octogonal. A pirâmide de base octogonal ela tem 9 faces, né? Que são as 8 faces laterais mais a face da base. Ela também possui um total de 9 vértices, que são 8 na base e 1 em cima. E como a gente calculou nesse segundo exemplo, essa pirâmide possui 16 arestas, que são 8 embaixo e mais 8 subindo. Terceiro exemplo. Um poliedro possui 10 faces, das quais 6 são triangulares e 4 são hexagonais. Então nós temos um poliedro com 10 faces. Dessas 10 faces, né? 6 são triângulos e 4 são hexágonos. Eu pergunto qual o número de arestas e de vértices desse poliedro. São duas coisas que eu quero, arestas e vértices. Gente, vamos tomar cuidado na seguinte situação. Nós temos que o total de faces é 10. Então as faces nós já sabemos. O que é que a gente vai fazer? Para a gente calcular a quantidade de arestas, eu faço esse cálculo a seguir. Vou mostrar para vocês com calma. As arestas são 6 vezes 3 mais 4 vezes 6 dividido para 2. Por quê, né? Pelo seguinte, ó. Nós temos 6 faces triangulares. Cada triângulo tem 3 arestas. Então, como são 6 triângulos, por isso eu faço 6 vezes 3. Nós temos ainda 4 faces hexagonais. Cada hexágono possui 6 arestas. Por isso eu pego 4 vezes 6. E vou somar. Então, 6 vezes 3 mais 4 vezes 6. Aí você me pergunta, de onde é que sai esse dividido para 2? Lembrem, cada aresta divide duas faces. Cada aresta vai dividir 2 polígonos.
Desse modo, as arestas estão contadas duas vezes, porque eu estou contando a quantidade de polígonos. Com isso, para a gente ter a quantidade exata de arestas, né, já que elas estão contadas duas vezes, eu preciso dividir para 2. Então, sempre eu vou dividir para 2, porque cada aresta vai dividir duas faces. Então, para que a gente encontre a quantidade exata de arestas, como elas estão contadas duas vezes, precisa ser dividido para 2. Vamos então continuar a resolver. Então as arestas são 6 vezes 3 dá 18, mais 4 vezes 6 dá 24, dividido para 2. 18 mais 24 dá 42. 42 dividido para 2 dá 21. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 21 arestas nesse poliedro. Beleza, mas a questão, além de pedir as arestas, pede a quantidade de vértices. Então você vai pegar a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. No lugar das faces eu coloco 10. No lugar das arestas eu coloco 21, que a gente já calculou. Então ficou vértice mais 10 igual a 21 mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, então os vértices são 21 mais 2 menos 10. 21 mais 2 dá 23, 23 menos 10 dá 13. Ou seja, nós temos 21 arestas e ainda 13 vértices e, logicamente, as 10 faces que a questão falava lá no começo. Quarto exemplo. O número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares é, respectivamente, quanto? Então, nós queremos a quantidade de arestas e de vértices. Primeira coisa que a gente pode perceber é que nós temos um total de 10 faces. Por que nós temos 10 faces? Porque são 6 quadrangulares mais 4 triangulares. 6 mais 4, 10. Beleza. Então as faces são 10. Eu posso então agora calcular a quantidade de arestas. Como? Vamos acompanhar aí. Ó. Nós temos 6 faces quadrangular. Cada face quadrangular tem 4 arestas. Então você pega 6 vezes 4. Mas, além disso, nós temos 4 faces triangulares. Cada triângulo tem 3 arestas. Então você pega 4 vezes 3. Por isso, 6 vezes 4 mais 4 vezes 3, dividido para 2 por aquilo que eu falei para vocês. Porque sempre cada aresta vai dividir duas faces. Então cada aresta está contada duas vezes. Vamos resolver. 6 vezes 4 dá 24, mais 4 vezes 3 dá 12, dividido para 2. 24 mais 12 dá 36. 36 dividido para 2 dá 18. Então nós temos 18 arestas. Tudo bem, mas ainda está faltando a quantidade de vértices. Essa quantidade de vértices a gente descobre pela relação de Euler. Da relação de Euler nós sabemos que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então no lugar das faces eu coloco 10. No lugar das arestas eu coloco 18, portanto, V mais 10 igual a 18 mais 2. Fazendo letra de um lado, número do outro, então os vértices são 18 mais 2 menos 10. 18 mais 2 dá 20, 20 menos 10 dá 10. Com isso, então, nós temos 10 vértices e 18 arestas. Ou, como a questão pede, respectivamente, né? 18 arestas e 10 vértices. Dessa forma, a resposta correta é o item E de elefante. Bem, para finalizar esse nosso assunto, vamos falar sobre a soma dos ângulos das faces de um poliedro. A ideia aqui é o seguinte: se você pegar a medida de todos os ângulos internos de todas as faces de um poliedro e somar, vai dar quanto? É isso que a gente vai descobrir a partir desse momento. Bem, em todo poliedro convexo há uma fórmula que permite que a gente calcule a soma dos ângulos de suas faces. Essa fórmula é essa aqui. A soma é vértice menos 2 vezes 360 graus. Isso, claro, se você estiver trabalhando em graus, ou se você estiver trabalhando em radianos, como 360 graus é 2π radiano, seria que a soma é vértice menos 2 vezes 2π. Então percebam, não são duas fórmulas. São, na verdade, uma fórmula representada de duas maneiras. Se eu quiser a soma dos ângulos das faces em graus, a soma, que é o valor de S, é o V, que é vértice menos 2 vezes 360 graus. Agora, se eu estiver em radiano, a soma é vértice menos 2 vezes 2π radiano.
E aí eu já trago um exemplo para a gente poder treinar esse assunto. Um prisma pentagonal ele é um poliedro que possui 10 vértices. Eu quero saber qual a soma dos seus ângulos das faces. Vamos lá então. Nós temos aí que a quantidade de vértices é 10, né? Então você pega a fórmula, a soma é vértice menos 2 vezes 360 graus. Os vértices são 10, então a soma vai ficar 10 menos 2 vezes 360. 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 360 dá 2.880 graus. Desse modo, então, a soma dos ângulos das faces do prisma pentagonal é 2.880 graus. Um outro exemplo, para a gente treinar ainda um pouco mais. Eu quero determinar a soma dos ângulos das faces de um poliedro que ele possui 12 faces e 15 arestas. Gente, aqui nós temos um problema, né? Porque para eu calcular a soma dos ângulos das faces, eu preciso da quantidade de vértices. E esse exemplo 6, ele me deu a quantidade de arestas e a quantidade de faces. Ele não me deu a quantidade de vértices. O que eu faço, né? Primeiro eu vou aplicar a relação de Euler. Por quê? Porque pela relação de Euler, como eu tenho faces e arestas, eu descubro os vértices. Então você pega vértice mais face igual aresta mais 2. Repete o V de vértice, mais as faces são 12 e são iguais às arestas, que são 15, mais 2. Pega esse 12, joga para o outro lado subtraindo, então os vértices são 15 mais 2 menos 12. 15 mais 2 dá 17, 17 menos 12 dá 5. Então a gente acabou de descobrir que esse poliedro ele possui 5 vértices. Com isso, eu posso finalmente aplicar na fórmula da soma dos ângulos das faces e descobrir essa soma. Nós sabemos que a soma é vértice menos 2 vezes 360 graus. Os vértices eles são 5, né? A gente acabou de descobrir. Então 5 menos 2 vezes 360. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 360. Nós temos então uma soma de 1080 graus. Desse modo então, a soma que eu estava procurando, né? Desse poliedro que tem 12 faces e 15 arestas é de 1080 graus. E aí fica a dica. Se você quiser a soma dos ângulos das faces e a questão não tiver lhe dado a quantidade de vértices, primeiro você vai aplicar a relação de Euler para descobrir a quantidade de vértices, depois é que você aplica a fórmula da soma dos ângulos das faces. Bem, com isso eu finalizo nessa videoaula, onde nós definimos e falamos sobre poliedros. Além disso, a gente falou sobre a relação de Euler, bem como a soma dos ângulos das faces de um poliedro.